Fala, pessoal querido do terceiro B, tudo bem? Espero que sim. Então vamos lá então, gente, dando continuidade aqui à nossa apostila Aprender Sempre. Vocês têm formato físico, o que ajuda bastante. Então vamos lá, então, já fizemos toda a sequência 1, as 8 primeiras aulas desta apostila. Agora iniciando a sequência 2, ele volta na aula 1 de novo, entenderam? Então são mais 8 aulas agora da sequência 2, depois mais 8 aulas, volta na 1 de novo, mais 8 aulas da sequência 3, e assim vai, tá? Então vamos lá. Sequência de atividades 2. Caro estudante, estas aulas são ferramentas que poderão auxiliar na sua aprendizagem, com o compromisso de desenvolver a sua proficiência leitora, o seu senso crítico, a sua curiosidade e a sua pesquisa. Então, proficiência leitora, gente, o que é isso? É assim, não basta apenas saber ler, gente. Saber ler qualquer criança de 6, 7 anos sabe, né? Proficiência leitora é entender aprofundadamente aquilo que você está lendo. Isso que é ser um leitor proficiente. Isso que é ter proficiência leitora. Você entender o que você está lendo, tá? Senso crítico é não aceitar só porque está escrito no livro é verdade absoluta. Não pode estar errado, né? Se ninguém questionasse aquilo que lê, aquilo que estuda, a nossa sociedade nunca avançaria. A gente chegou onde a gente está hoje porque alguém leu um livro e falou, não, mas isso que está escrito nesse livro aqui não necessariamente está certo. Senão a gente ainda estaria achando que a Terra é plana e que o Sol gira em torno da Terra. Tudo bem que tem gente que acha, né? Mas pelo amor de Deus, os caras são burros pra caramba. Então nós não queremos ser burros pra caramba, nós queremos ter senso crítico. A sua curiosidade, que é uma característica que você deve levar para a vida inteira, e a sua pesquisa, que é uma habilidade que nesses 11 meses em que vocês estão aí confinados nas casas de vocês estão desenvolvendo bastante, né? Então, beleza. Este material foi elaborado para ampliar algumas habilidades essenciais por meio de atividades que representam um verdadeiro diálogo, uma verdadeira conversa entre você, estudante, o professor, que sou eu, olha só que beleza, e o conhecimento. Vamos lá? Vamos lá. Aula 1. A bike na cidade. Objetivo da aula: analisar e refletir sobre as diferenças de efeitos de sentido em abordar o mesmo tema e opinião em textos de gêneros distintos, de gêneros diferentes. Então vamos lá. 1. Escute o podcast produzido pelo Jornal da USP, pelo Jornal da Universidade de São Paulo. Em seguida, faça a leitura de um trecho da letra da música Pedalando, da banda pernambucana Academia da Berlinda. Texto 1, podcast, Momento Cidade, número 21. Como o compartilhamento de bicicletas pode melhorar as cidades? Ele fala do podcast, mas tem o texto escrito aí. Para Renata Rabelo, autora da dissertação Sistema Público de Bicicletas Compartilhadas, a disputa do espaço urbano. A mobilidade é um dos grandes desafios das cidades. 8 de maio de 2020, por Giovanna Stael. Há muitas maneiras de se percorrer uma cidade. Os trajetos podem ser feitos no aperto abafado de um trem, ouvindo a trilha sonora que anuncia a próxima estação do metrô, no ar-condicionado dos nossos carros ou cortando o vento, se equilibrando em cima de uma bicicleta, um veículo ágil, não poluente e que nos mantém ativos. Não por acaso, será que a boa e velha bicicleta pode ser a chave para melhorarmos a forma como nos transportamos nas cidades? É claro, gente, que para a gente aqui de Guaraí, esse texto chega a ser até um pouco estranho, porque nós moramos numa cidade, né, totalmente pequena. A gente nem tem trem, metrô, esse tipo de coisa, nem ônibus circular a gente tem. Então, na verdade, a gente anda de carro à toa, porque pelo tamanho da nossa cidade, nem precisaria andar de carro, ou de bicicleta mesmo, ou até a pé, né? Mas enfim, é bom a gente conhecer outras realidades, né? Nesta semana, entrevistamos a pesquisadora Renata Rabelo, autora da dissertação Sistema Público de Bicicletas Compartilhadas, a disputa do espaço urbano. Tudo isso aqui que eu acabei de ler, Sistema Público de Bicicletas Compartilhadas, a disputa do espaço urbano, deveria estar entre aspas, porque é o título da dissertação da Renata Rabelo. Ou, no mínimo, em itálico, aquela letra deitadinha, né? Mas enfim, né? Não está. Mas deveria. Essa
dissertação foi defendida na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, a FAU, da USP, Universidade de São Paulo. Renata estudou a relação entre o compartilhamento de bicicletas com o debate que discute o uso dos espaços nas cidades. Em cidades grandes, metrópoles, na verdade, né, como São Paulo, Rio de Janeiro e tal, é comum o pessoal fazer compartilhamento de bicicleta, divide as bicicletas aí, tá? Para a arquiteta, a mobilidade é um dos grandes desafios das cidades grandes, né? Principalmente das metrópoles brasileiras, com grande parte da população vivendo em áreas periféricas. De acordo com Renata, a mobilidade é o que dá acesso à cidade, onde o cidadão tem oportunidade de emprego, oportunidade de educação e saúde. A especialista acredita que a questão dos transportes seja o maior desafio urbano, já que a nossa capacidade de deslocamento é essencial para que possamos, de fato, ter direito à cidade e a tudo que ela oferece. Né? Para você conseguir acessar as diferentes facilidades para você conseguir acessar as diferentes facilidades que uma cidade grande tem a oferecer, você precisa ir de um lugar para o outro. E geralmente os lugares são longes uns dos outros. Né? Então, por isso que ela diz que é essencial para que possamos, de fato, ter direito à cidade e a tudo que ela oferece. É essencial que a gente consiga se mover de um lado para o outro. Na opinião da pesquisadora, se bem integrados aos outros meios de transporte, como metrô e ônibus, os sistemas de compartilhamento de bicicletas são capazes de melhorar a integração modal do espaço urbano. Atualmente, uma das grandes dificuldades para se incentivar o uso de bicicletas é conseguir espaço para as estações de compartilhamento. É muito difícil ganhar essa disputa do automóvel. As pessoas estão muito acostumadas a ver aquele espaço como um espaço seu, do estacionamento do seu carro. Pontua. Então está aí a opinião dela. Agora o outro texto aqui, ó. Texto 2, Pedalando, que é uma letra de música, como foi dito, mas para felicidade de vocês eu não conheço, então eu não vou cantá-la, só vou lê-la. Texto 2, Pedalando, Academia da Berlinda. Gostei do título, do nome dessa banda aí. Pedalo para te encontrar. No quadro vou te levar. Com muito cuidado eu devo seguir. Me levante se eu cair. O trânsito segue parado, enquanto a cidade para olhar. Com 5 lugares, só um ocupado. E a paciência de esperar. Legal. Bonitinho. 2. Responda às perguntas. A. Qual é o tema comum aos dois materiais? Qual o problema da cidade é retratado nos dois textos? Então, resumindo aqui, ó, nessas 3 linhas aqui, o que você vai escrever? Os dois textos, esse é da dissertação... não acredito que apertei errado aqui. Eu já volto lá. Os dois textos, esse da dissertação da pesquisadora lá, e essa letra de música, foi até na página de matemática. Os dois textos estão falando sobre o mesmo assunto. Qual assunto é este? Escreve aí com suas palavras mesmo, tá? Nessas 3 linhas aí. Eu vou dar um pause aqui para voltar lá. Meu pai. Pronto, voltei. Então tá aí. Agora a B. Quais são as diferenças de efeito de sentido na forma como o tema é abordado nos textos 1 e 2? Então nessas 3 linhas aí você vai escrever o quê? No texto 1, é o mesmo... Assim, gente, meio que já está contando, né? Que é o mesmo tema, né? Que é abordado nos 2 textos. Na A, então a B meio que contou que é sim o mesmo tema, né? Está escrito ali, na verdade, na A, né? Qual é o tema comum aos 2 materiais? Qual o problema da cidade é retratado nos 2 textos? Então, nessas 3 linhas da A, você vai escrever sobre qual problema das cidades grandes os 2 textos estão falando. Então, escreve com as suas palavras mesmo. Os 2, né, mais ou menos assim, os 2 textos tratam do mesmo problema, que é, e daí escreve aí, sobre qual problema os 2 textos estão falando, tá bom? Daí na B de bola, o que você vai fazer? Quais são as diferenças de efeito de sentido na forma como o tema é abordado nos textos 1 e 2? Tá, beleza. Os 2 textos, o 1 e o 2, falando sobre a dissertação de mestrado da pesquisadora e a letra da música, os 2 textos falam sobre o mesmo assunto. Beleza, você já escreveu na A. Mas como, de qual forma eles são abordados, de qual jeito esse mesmo tema é tratado nos 2 textos? É isso que está perguntando aqui na B. No texto A é o mesmo assunto, mas no texto A ele é tratado de um jeito, no texto B de bola ele é tratado de outro jeito.
Quais são esses jeitos aí? Tá? É isso que é para dizer. Vira a página. C. Qual dos dois textos você utilizaria como base argumentativa em um texto de opinião? Por quê? Se fosse os dois textos, volto a dizer, falam sobre o mesmo assunto. Mas qual deles você usaria se você fosse escrever um artigo de opinião sobre esse assunto? Um trechinho de qual texto você usaria para escrever o seu artigo de opinião? Escreve aí na C e explique por que você escolheria o texto 1 ou o texto 2. Tá? Dado. Na opinião da pesquisadora Renata Rabelo, de que forma a bicicleta pode ser utilizada na cidade? Então você volta lá no texto 1, né, e vê o que ela fala sobre o jeito como a bicicleta deve ser utilizada na cidade. Você pode escrever assim, ó, na dado. De acordo com Renata Rabelo, a bicicleta deve ser utilizada da seguinte forma. 2 pontos e escreve o que ela falou lá. Se você for copiar igualzinho, tá lá no texto, tem que colocar entre aspas, tá bom? E na sua opinião, a bicicleta pode ser utilizada como meio de transporte na sua cidade? Apresente um argumento para justificar a sua resposta. Então, meio que já falamos sobre isso também, né, gente? Inclusive, muita gente aqui usa bicicleta, felizmente, né? Então, explica aí, nessas 4 linhas daí, como que funciona o lance da bicicleta aqui em Guarei, tá? Explica do seu jeitão mesmo. Beleza, aula 2, pesquisa e curadoria de temas. Objetivos da aula: apresentar ao estudante ferramentas de pesquisa e curadoria sobre temas. Vai explicar o que é curadoria, tá? Sobre temas, ideias e dados relevantes, dados importantes, né? Para a produção de textos argumentativos. E formular opinião sobre determinado fato artístico, científico ou social, defendendo a sua opinião, né? Por meio de argumentação lógica. Tá. Beleza? Aqui falando em grupo, né? Mas não vai rolar, tem que ser individual. Tá. Você deverá seguir as seguintes orientações. A. Faça uma lista de assuntos polêmicos que o grupo julgar relevantes para debater. Então, você vai fazer sozinho, fazer o quê, né? Mais uns 4. Pensa assim em temas de redação. Uns 4 temas de redação. Uns 4 assuntos que seriam interessantes para fazer uma redação. Tipo, sei lá, uso de máscara, né? Tratamento precoce contra a Covid-19, será que existe? Que é a tal da cloroquina e tal. Ou, sei lá, uma coisa não relacionada à Covid, tipo pena de morte, aborto, tá bom? Daí você vai escrever esses 4 temas. Não está falando que são 4, mas eu estou falando, para não ficar muito também. Escolhe 4 temas polêmicos da atualidade, 4 temas que dariam para escrever uma redação sobre eles, né? Daí desses 4, escreve, não tem espaço aí, né? Vai ter que escrever no caderno. Escreve lá, página 20, daí exercício 1. Daí faz 4 temas de redação. Você vai pesquisar, inventar, sei lá, com base naquilo que você sabe da atualidade. 4 temas de redação. Coloca em formato de tópicos. Isso na 1A. Na 1B de bola, você vai escolher um desses 4, que você acha o mais importante, tá? E na C, pesquise informações sobre esse tema. Utilize os materiais que você tiver acesso. Falta um A aí. Coloca aí, está com a apostila física, né? Coloca um A antes do que aí, ó. Entre materiais e que, tem um A. A normal, sem crase, sem H, sem nada, A normal. Utilize os materiais a que você tiver acesso. Internet, jornais, revistas, enciclopédias ou livros. Então, ó. Tá, deixa eu ler todos, depois eu recapitulo. Dado, anote informações e dados que podem servir como argumentos. E, por fim, eleja um representante para redigir um texto dissertativo de até 10 linhas, apresentando o posicionamento do grupo sobre o tema, utilizando argumentos e dados. Compartilhe o texto com os outros grupos. Essa aula 2 aqui, gente, vai ter que fazer no caderno, porque eles não dão espaço aqui, né? Então, ó, resumindo, o que você vai fazer? É um exercício só, né? A, B, C, D, tá. Então, lá no seu caderno, você vai escrever página 20, daí vai colocar o número 1 e o A. Na A, você vai colocar 4 tópicos, que são 4 temas de redação. Isso na A. Na B de bola, você vai escolher um desses 4 que você acha o mais legal, o mais importante, o mais interessante. Tá colar. Na C, você vai escrever um pouquinho sobre esse tema. Por que você achou que ele é importante para se fazer uma redação. Na D de dado, você vai colocar
Que tipo de abordagem você pode ter sobre esse assunto? O que dá para falar sobre esse assunto? Isso na D de dado. E na E, você vai fazer um parágrafinho, né? Ele fala de 10 linhas aí, tudo bem. Você vai escrever uma mini redação de 10 linhas sobre esse tema que você escolheu. Então, essa é a aula 2. Beleza? Daí tira a foto e manda para mim, lógico. Daí já é a aula 3, então, como diria o Pernalonga, por hoje é só, pessoal. Espero que tenham gostado. Não deixem de fazer, tá? Muito obrigado, gente, do terceirão.